Que bom estar novamente com você. Obrigado por estar aqui conosco no Crescer Digital, estudando a série O Evangelho, Renovação Cultural. Estamos começando o nosso quarto encontro e hoje nós vamos tratar do capítulo seguinte ao que aconteceu no que está descrito em Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2 fala do primeiro capítulo, a criação. Depois da criação, aconteceu a queda. E é sobre isto que eu quero conversar com você hoje. A queda e os seus efeitos na cultura. Estamos ingressando no tópico 2 da nossa agenda. Mas antes de apresentar um material novo, eu quero reforçar para você a leitura, a importância de ler e memorizar os textos, os versículos que são a base da nossa série. Isaías 61, 3 e 4. Vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo próprio Deus para a glória dele. E esses carvalhos de justiça reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Em Mateus 5, 15 e 16, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Uma luz não pode ser escondida. Então, como luz do mundo, nós somos como uma cidade situada no alto de um monte. Cidade que é uma geradora de boas obras, obras condizentes com aquilo que Deus criou, com aquilo que é bom, com aquilo que é muito bom, preparado por Deus para renovar o mundo, para deter as ruínas, para transformar as ruínas de um mundo tão afetado pela queda, transformar essas ruínas em cidades reedificadas. E através disso, nós estaremos glorificando o nosso Pai que está nos céus. Vamos então passar a estudar esse segundo tópico, conforme está aí na nossa agenda exibida nesse slide. E para isso, nós vamos primeiramente estudar o que significou isso que nós estamos chamando de queda. Qual o significado disso? O texto bíblico, Gênesis 2, 15 a 17 e Gênesis 3, 1 a 6. Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, próximo slide, vamos relembrar que nesse capítulo original, ou capítulo inicial da história da redenção, Deus criou. E ao criar, Deus estabeleceu propósitos. E ao estabelecer propósitos, Deus entregou mandatos para o homem. Propósitos, reflexo do caráter de Deus, nomeados para governar a criação em nome de Deus, aproveitar o potencial da criação, criando beleza e ordem. A execução deste propósito, para a execução deste propósito, o ser humano poderia contar, conforme esse próximo slide apresenta, com a bênção de Deus. A bênção de Deus, Deus na parceria, Deus ao nosso lado, Deus apresentando, Deus entregando os recursos, Deus atuando ao nosso lado para que, à medida que nós formos nos desincumbindo do nosso mandato, junto com Deus, nós vamos tornar o mundo um lugar onde mais vida possa florescer. Esse é o propósito. Esse é o design. Mas o que aconteceu? Para acompanharmos o que aconteceu e enxergarmos bem os efeitos disto sobre a cultura, precisamos chamar a atenção para o seguinte: para que esse propósito de Deus, essa bênção de Deus e o propósito dele fosse cumprido, o ser humano foi colocado no jardim
como já vimos, e foi colocado diante de escolhas. Próximo slide apresenta o que, na narrativa de Gênesis 1 a 3, é apresentada como sendo essa escolha. Deus coloca diante do homem comer do fruto da árvore da vida, de um lado, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que a experiência da bênção de Deus em sua plenitude pudesse acontecer. Uma escolha teria que ser feita: a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi criado como um ser para exercer escolhas. Como reflexo da imagem de Deus, o homem foi desenhado para exercer fidelidade, para ter a oportunidade de ser fiel. E, ora, oportunidade para ser fiel implica em escolher. Gênesis 2, 15 a 17, que é o texto que você tem aí na sua tela, registra o papel da escolha. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Já vimos, cultura. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você comer dessa árvore, você certamente morrerá. Pois bem, está aí colocada a escolha que o ser humano foi chamado a fazer. De novo, para que o propósito original fosse cumprido e essa bênção reservada por Deus para o homem cumprir esse propósito, essa bênção fluísse em plenitude. Pois bem, diante desta ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do mal e optar em manter-se fiel a Deus, obedecendo aquilo que Deus apresentou, diante disso, eis que surge um ser. No meio do caminho havia uma serpente. E esta serpente, ela tem esse papel de trazer aquela escolha, evidenciar aquela escolha, e mais do que isso, o papel de tentar o ser humano, colocar diante do ser humano uma série de desejos, sentimentos, pensamentos que vão apresentar ou fazer parecer ao ser humano que é um ótimo negócio estar em rebelião com Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5, o texto que você tem agora aí na sua tela, registra essa abordagem da serpente. A serpente diz: vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto do conhecimento do mal e do bem e do mal. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão elevados, vocês serão transportados para uma outra dimensão, vocês se tornarão outro tipo de criatura, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente apresenta para o ser humano, conforme esse próximo slide, essa ideia atraente de que o caminho da vida, lembre-se que é disso que se trata o tempo todo. A criação aconteceu para que a vida se propagasse, para que a vida escalasse, para que a vida se multiplicasse. A serpente, então, vem e apresenta para o ser humano um outro projeto. Um projeto alternativo ao que Deus apresentou.
um projeto no qual a vida seria obtida através da rebelião contra Deus. Não acreditem no que esse Deus está falando. Vocês não vão morrer. Vocês, na realidade, se tornarão como Deus. Aqui está a verdadeira vida. Em resumo, o que está sendo apresentado, essa escolha que aparece diante do ser humano, significa, conforme esse próximo slide, em quem nós vamos confiar. Em quem eu vou confiar. A quem eu serei fiel. Confiarei na definição de Deus sobre o bem e o mal e as implicações disto? Ou buscarei autonomia para definir o bem e o mal por conta própria? Vale a pena chamar a sua atenção para a ocorrência, para a importância dessa palavra bem na narrativa de Gênesis 1 a 3. A palavra hebraica tov, traduzida por bem ou bom, essa palavra, ela no capítulo 1, quando Deus está criando, ela não por acaso, ela aparece reincidentemente. Deus, no primeiro dia, cria a luz e diz, e viu que a luz era tov, que a luz era boa. No terceiro dia, Deus separa as águas da porção seca. E quando Deus viu aquilo, ele disse, isso é tov, isso é bom. Deus faz com que a terra produza relva, semente, árvores frutíferas, e ao ver tudo aquilo, Gênesis 1, versículo 13, Deus viu que é bom. Isso é bom, isso é tov. Na sequência, no quarto dia, Deus cria os 2 grandes luminares, e ao ver essa sua criação executada, Deus vê e diz, isso é tov, isso é bom. No quinto dia, novamente, a mesma expressão. Deus enche o mar de criaturas marinhas e sobre a terra aparecem seres vivos que se movem de diversas espécies, as aves, ao contemplar aquele show, aquele espetáculo de criatividade, de harmonia, de beleza, de estética, de vitalidade, Deus exclama, isso é bom, isso é tov. E no sexto dia, no último dia da criação, Deus então faz com que seres vivos povoem a terra. E, na sequência, ele coloca ali, sobre a terra, o homem. Ele cria o ser humano e, ao ver tudo aquilo que ele criou, Deus exclama, isso é muito tov, isso é muito bom. Percebe como aqui, ao longo dessa narrativa, o autor de Gênesis está nos mostrando como Deus esteve empenhado em comunicar, primeiro em criar tudo bom, e segundo, tornar isso conhecido pelo ser humano, apresentar isso como possível de ser desfrutado. Colocar isso ali naquele fruto da árvore da vida, apontando por um nível de desfrute bem maior, bem mais amplo do que tudo que ele tinha até então, e ensinando, este é o caminho da vida. Foi para isto que eu criei vocês. Inclusive, foi para isso que eu fiz de vocês seres culturais. Foi para isto que eu dei a vocês a condição de produzirem cultura, para que isso que é bom, que eu designei, que eu criei e designei como bom, seja conhecido, seja desfrutado, seja amplificado. E assim a vida vai fluir e assim a vida vai prosperar. Pois bem, mas Gênesis 3 nos mostra que
aquela tentação calou fundo em Eva e em Adão. E observe agora nesse slide, próximo slide, Gênesis 3:6, como que calou fundo e calou em todas as dimensões, em tudo que o ser humano era, corpo, alma e espírito, vendo a mulher que a árvore era boa, desfrute, prazer físico, boa para se comer, prazer físico, agradável aos olhos, prazer estético, árvore desejável para dar entendimento. Aqui, Eva e Adão foram tocados no mais profundo do seu ser, sentindo uma atração, um desejo para ter um entendimento, só que um entendimento apartado do caminho que Deus, o Criador, apresentou. E aqui começou a queda. Toma do fruto, come, Eva faz isso, dá ao seu marido e ele come. Observe, esse é o nosso próximo slide, como todas as dimensões do ser humano foram afetadas aqui, nesta queda. Isso será extremamente importante para nós entendermos os efeitos da queda na cultura. As manifestações culturais, conforme já foi explicado, as manifestações culturais envolvem o ser humano como um todo, alma, espírito, corpo. E aqui, em Gênesis 3, versículos 6, nós vemos o nascedouro da corrupção, o nascedouro da queda, sequestrando corpo, alma e espírito do ser humano para propósitos que não são propósitos da vida, como nós vemos no próximo slide. Na realidade, e o ser humano não tardaria a perceber isso, aquela autonomia para definir o bem e o mal por conta própria, aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, na realidade, passou a gerar morte, já que afastou o ser humano do doador da vida. E afastado do doador da vida, afastado da fonte do bem, do Tov, o ser humano passa a experimentar outra força, a força do mal. No hebraico, hará. E o ser humano passou a perceber que no caminho desse mal, no caminho desse ou como consequência desse mal, está a morte. Abraçando a morte, afastando-se do doador da vida, o ser humano, então, abre a porta, próximo slide, para que a morte entre na criação e gere um lado sombrio em toda a criação. Até então, a criação era toda luminosa, era toda cheia de luz. Luz ligada a bem, luz ligada à vida. Agora não. Agora o ser humano passa a experimentar um lado sombrio a partir da experiência do mal, gerando a morte. E a cultura, tudo isso que nós já vimos até agora sobre o que é cultura, não poderia estar de fora. A cultura é diretamente impactada por esses efeitos da queda. E é esse o próximo texto que eu quero estudar com você, nesse slide que está apresentado aí. Gênesis 3, 17 a 23, a sequência da descrição da queda mostra a entrada da morte afetando o ser humano no seu mandato social, no seu mandato espiritual, conforme nós já vimos, mas não vamos entrar nos detalhes aqui. Você pode ler o capítulo 3, versículo 17 em diante, e ver como esses dois mandatos foram profundamente afetados pela queda. Mas o terceiro mandato, é esse que eu quero destacar, também foi afetado. Nesse próximo slide,
Você pode acompanhar nos versículos 17 e 18. Adão, colocado no jardim para ser o jardineiro que cultivaria tudo que estava ali, que era bom, que era cheio de vida, que era cheio de luz. Agora, ele é expulso do jardim, colocado para fora do jardim. E ali, para fora do jardim, ele preserva um mandato cultural. Ele não deixa de ser uma pessoa de cultura. Só que agora, esse mandato cultural será exercido em outro contexto. O texto diz: Adão, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore que eu havia ordenado que não comesse, a terra é maldita por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. Próximo slide, Gênesis 3, 23. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Observe. O mandato cultural, o homem como um ser cultural, permanece. Só que agora esse mandato precisará ser exercido num mundo, numa criação tocada, afetada, transtornada, desordenada pela queda. E isso então, próximo slide, faz com que a cultura passe a ter dois lados. A cultura passará a ter um lado luminoso, mas também um lado sombrio. E Gênesis 3 mostra com clareza que, a partir daí, a partir da queda, isto é inescapável enquanto a nova criação não chega. E eu quero concluir neste ponto. Enquanto nós estamos aqui, afetados pela queda, sim, mas com a recriação, com a restauração de todas as coisas iniciada, conforme vimos no primeiro episódio, mas aguardando a restauração completa, enquanto nós estamos aqui, nós sempre deveremos ter essa abordagem, essa maneira de lidar com a cultura. Ela está sempre carregada de um lado sombrio e de um lado luminoso. O mundo das artes está afetado pelo lado sombrio, mantém um lado luminoso. O mundo dos negócios, o mundo da política, o mundo financeiro, o mundo do entretenimento, a atuação da mídia, em todas essas manifestações culturais. Tenhamos sempre isso em mente. Vamos estar lidando com um lado luminoso e um lado sombrio. E qual a origem de tudo isso? A origem de tudo isso está narrada em Gênesis 3. Se nós estivermos bem embasados em Gênesis 3, nós teremos muito mais consciência, muito mais maturidade, muito mais segurança para lidar com a criação conforme nós a temos hoje, partindo dessa premissa de que um lado luminoso está mantido. Deus não destrói o ser humano, Deus não destrói a cultura. Deus não destrói o que foi criado. Mas um lado sombrio está presente. Um lado sombrio embarcou nessa criação e quer tomar conta de tudo nela. Todas aquelas forças admitidas na criação pelo que o ser humano escolheu, forças da morte, forças do mal, forças da destruição, forças da competição desenfreada, forças do uso
opressivo, do uso exploratório, do uso predador, forças da inveja, da malícia, da impureza sexual, da ganância. Todas essas forças estão disparadas e atuando, querendo fazer com que a cultura seja governada por esse lado sombrio. E nós, então, somos chamados a, tendo isso em mente, enxergando isso, somos chamados a olharmos o nosso mandato, que o nosso mandato não é simplesmente mais só de seres humanos. Filhos de Adão, filhos de Eva. O nosso mandato agora é de seres humanos recriados, para serem conformes à imagem do próprio Jesus, o Messias, e sendo recriados e tendo o poder do Espírito Santo atuando hoje, e conforme a palavra divina, nós sim podemos ser esses instrumentos para, lidando com a cultura com os seus dois lados, o sombrio e o luminoso, nós seremos inimigos, nós estaremos atuando contra esse lado sombrio, permitindo que apareça e que floresça esse lado luminoso. Eu quero completar esse nosso quarto encontro perguntando para você, você pensou nas características da nossa cultura, da cultura brasileira, e fez a sua listinha? Durante a ministração desse curso, numa classe presencial há algum tempo, eu pedi que os alunos que estavam lá fizessem a sua listinha. Eu vou aqui rapidamente apresentar alguns resultados. Notem, eu vou apresentar o que alguns dos alunos colocaram. Não significa que é a minha opinião, está sem filtros. Apenas para provocar a nossa reflexão, o nosso pensamento, para fazermos a nossa lista. O primeiro eu pedi para que as pessoas na classe fizessem uma lista das marcas da cultura ocidental, olhando para fora do Brasil, o mundo ocidental. E conforme você pode ver no slide, saíram as seguintes palavras: cultura cristã, cientificista, individualista, valoriza a liberdade, anestesiada. Outra pessoa escreveu, segundo o outro slide, cultura marcada pelo renascimento, individualismo, humanismo, a música de vanguarda, o rock, junk food, democracia, monoteísmo, ateísmo. E a cultura brasileira? Agora vamos ver o que alguns escreveram. Mau caráter e sem valores éticos e morais. Culto ao bandido, simpatia, culturas muito diversas dada a imensidão do país. Somos os melhores do mundo em falar mal do país e do brasileiro. Resolveremos nossos problemas em um curto espaço de tempo. Assim a cultura do Brasil, conforme essa pessoa escreveu. Outro slide, outra pessoa colocou musicalidade, festas religiosas, futebol, carnaval, hospitalidade. O objetivo aqui é encorajar você a fazer a sua lista. É muito importante que você tenha uma lista, porque nos próximos episódios nós vamos usar essa lista à medida que nós caminharmos nos próximos tópicos. Resumindo, então, nesse nosso quarto encontro, nós estudamos o significado da queda, os efeitos da queda no mandato cultural e os dois lados da cultura pós-queda e exemplos características dessa cultura, da cultura ocidental e da cultura do Brasil. Que o Senhor faça você transbordar de entendimento, de conhecimento, que o Senhor faça com que o seu coração se aqueça e busque aprender cada vez mais sobre isso, de tal maneira, através do entendimento renovado, você seja esse instrumento de renovação cultural e atue como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, oferecendo o seu culto racional. Que assim seja. Até a próxima.